Olá, eu sou Jarles Pereira, missionário da comunidade Canção Nova, e você está no Diário Espiritual, canal dedicado ao estudo da Palavra de Deus com o método da Bíblia no meu dia a dia de Padre Jonas Abib, método da Canção Nova. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Quero acolher você, meu companheiro, minha companheira de todos os dias aqui no canal, fiel ao estudo da Palavra de Deus. Como é bom ter a sua companhia. Vamos juntos em mais um estudo bíblico. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Evangelho de São João, capítulo 4, versículos de 43 a 54. Depois daqueles dias, ele partiu de lá para a Galileia. O próprio Jesus havia testemunhado que o profeta não é honrado em sua própria pátria. Quando, pois, ele chegou a Galileia, os galileus o receberam, tendo visto tudo o que ele fizera em Jerusalém por ocasião da festa. Pois também eles tinham ido à festa. Ele voltou novamente a Caná da Galileia, onde transformara água em vinho. Havia um funcionário real cujo filho se achava doente em Cafarnaum. Ouvindo dizer que Jesus viera da Judéia para a Galileia, foi procurá-lo e pedia-lhe que descesse e curasse seu filho, que estava à morte. Disse-lhe Jesus: se não virdes sinais e prodígios, não crereis. O funcionário real lhe disse: Senhor, desce antes que meu filho morra. Disse-lhe Jesus: vai, teu filho vive. O homem creu na palavra de Jesus na palavra que Jesus havia dito e partiu. Ele já descia quando um dos seus servos vieram-lhe ao encontro. Quando os seus servos vieram-lhe ao encontro, dizendo que seu filho vivia. Perguntou então que horas ele se sentira melhor. Eles lhe disseram: ontem, à hora 7ª, a febre o deixou. Então, o pai reconheceu ser precisamente a hora em que Jesus lhe dissera: teu filho vive. E creu ele com todos os da sua casa. Foi esse o segundo sinal que Jesus fez ao voltar da Judéia para a Galileia. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Bom, nós precisamos crer no invisível. Essa palavra fala muito claramente disso. Ter esperança em Jesus, mas crer no que a gente não vê. Fé é isso, né? Fé é crer no que eu não posso tocar ainda, não tenho. Eu tenho fé. Mesmo que algumas realidades a gente já saiba que elas são como são, né? Vou dar um exemplo. Uma mulher está grávida, está lá com 5 meses, depois 6, 7, a gravidez vai caminhando e você crê que vai ter o filho nos braços. Você ainda não tem. Apesar de que você pode ver a barriga da esposa crescendo ali, você que é mãe, vê a sua barriga crescendo, sentir o bebê se mexer e todas as outras realidades próprias do tempo da gravidez, você tem ali fé de que você vai ter seu filho nos braços.
não é a melhor das comparações, mas para dizer que você acredita que vai ter. Você ainda não tem. O filho ainda não está nos braços. Infelizmente, acontecem situações em que a criança morre na gestação, né? Por diversos motivos, a própria mãe tem algum problema, tem um problema congênito na criança, um outro tipo de situação, acidente, e infelizmente, terrivelmente, aborto provocado pela própria mãe, pelo pai, um criminoso, né? Um aborto. Fora isso, você tem fé de que aquilo vai acontecer. O que você tem que fazer? Aguardar, esperar dar o tempo certo para a criança nascer. Aí sim você terá a criança no colo. Jesus colocou um milagre lá em gestação para aquele centurião, aquele homem que, se a gente for olhar nos outros evangelhos, que são sinóticos, eles vão tratar do mesmo processo, só que de uma maneira mais profunda, de uma maneira mais detalhada, que é aquele servo do centurião, o filho do centurião, em algumas traduções, em que Jesus fala que vai na casa. E é o centurião que diz, não sou digno de que entre na minha casa, eu também tenho funcionários, e eu digo a um vai, outro ele vai, digo a outro vem, ele vem, ou faz isso, ele faz. E Jesus fala, você tem a maior fé que eu já vi aqui em Israel. Pode ir que seu filho está curado. Isso nos evangelhos sinóticos. Diz assim, Marcos, Lucas e Mateus. Aqui em São João, ele é mais sucinto, mas a fé daquele homem não é menor por causa disso. Porque Jesus, primeiro, repreende a região que não acolheu ele como profeta, não acolheu ele como Messias. Quem o conhecia ali, esse é José, esse é Jesus, filho de José, o carpinteiro, a gente sabe de onde ele é. Como que assim ele está fazendo agora milagres, sinais? Tinha muita gente que desconfiava de Jesus ali. E aquele homem ainda era pagão. Ele vem pedir para Jesus ir lá curar o filho. Jesus faz aquela primeira repreensão. Se não virdes sinais e prodígios, não crereis. Aqui é o princípio eterno. Tem gente que só crê se ver algum sinal, algum prodígio. E aí aquela fé, a fé daquele homem é colocada em prova, porque Jesus não deu nenhum sinal e nenhum prodígio para ele. Ele só falou, pode ir, seu filho vive. Gente, ele teve que crer no invisível. Muitas vezes eu e você vamos pedir uma graça a Deus, sendo filhos de Deus, não sendo pagãos, mas sendo já da família de Deus. Vamos pedir uma graça, vamos pedir uma bênção. E Deus vai falar para nós assim, pode ir, que a bênção está lá. Só que você não viu ainda. A criança ainda não nasceu. Você não está com o seu filho nos braços, vivo. Mas você precisa acreditar e continuar caminhando. Acreditar na palavra de Jesus. Crer no invisível. Jesus ama quando nós cremos assim. Quando nós damos passos abandonados nas mãos dele. Isso é sinal de amor, sinal de confiança. Lembra que a gente estudou nesses dias e nos recordamos lá no capítulo 3? Quem ama, quem tem um perfeito amor, lança fora o temor. Então não tenhamos medo. Eu não sei o que você está precisando. O que você pediu para Jesus? Que cura, que graça que você pediu. Mas hoje, Jesus está dizendo, creia. Vai. Teu filho vive. Esse teu filho vive, traduza para a graça que você está pedindo. Eu não sei qual é, mas Jesus sabe. Não importa a graça aqui em si, importa a confiança em Jesus. Ele está dizendo, eu vou te conceder o que você está pedindo. Só que você precisa confiar em mim. Você precisa caminhar sem ver. Na direção da graça que você pediu. Foi isso que ele fez.
aquele centurião, aquele funcionário real, ele foi caminhando para Cafarnaum na direção da graça que ele pediu e que Jesus disse que tinha feito. Ele foi porque lá em Cafarnaum estava o filho dele. No meio do caminho, ele encontrou alguns dos empregados dele que disseram para ele: seu filho está bom, está vivo. E quando ele consultou, que horas que aconteceu isso? Foi exatamente na hora, no dia anterior, mas na mesma hora em que Jesus tinha falado para ele: teu filho vive. Deus não falha. Ele não vai falhar comigo e com você. Se ele prometeu, ele vai cumprir. Vamos anotar no nosso diário? Hoje não tem muita coisa para anotar. Os trechos são pequenos para anotar, mas tem anotação. Tem anotação sim. Ordem de Deus, versículo 50. Vai, teu filho vive. E o homem creu na palavra de Jesus, que Jesus havia lhe dito, e partiu. E princípio eterno, versículo 48. Se não virdes sinais e prodígios, não crereis. Esse é um relato que nos chama a atenção, né? Como que a nossa fé é provada. A gente não deve viver só de sinais e prodígios, para que esta verdade não se aplique a nós, mas só aqueles que têm a fé mais fraca. Nós precisamos crescer na fé e acreditar como este funcionário real acreditou. Anota também qual é a mensagem de Deus para você hoje e como colocar isso em prática na sua vida. Se é novo aqui no canal, convido a se inscrever, acionar o sino da notificação, deixar um like e um comentário, porque eles evangelizam. Vamos juntos fazer a Bíblia inteira. Método A Bíblia no Meu Dia a Dia, de Padre Jonas Abib, método da Canção Nova. Aqui na descrição do vídeo tem um passo a passo para você, todas as informações que você precisa para fazer o estudo bíblico junto conosco. Convido você a entrar comigo nesta empreitada. Que Deus abençoe você. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós.